Pessoal, vou chamar aqui o deputado federal Carlos Zaratini, já está aqui com a gente. Olá, deputado, tudo bem? Oh. Alô? Oi? Agora sim. Tá me ouvindo, Miguel? Olá, Carlos, tudo bem? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo bom, tudo bom. Estou perfeito. Perfeito. Carlos, hoje teve Tem um delay aqui para mim muito grande, viu? Só para... Ah, é? Então deve ter alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa errada. É melhor você, então, sair e entrar de novo. Tem alguma coisa errada. Você deve estar ouvindo áudio de outra coisa, do vídeo, não o áudio da live. Tá, vou sair. Guilherme, coloca o vídeo do Flávio Dino, a resposta que ele deu ao Magno Malta aí, por favor, enquanto o Carlos ajeita aí. Chamo a atenção do presidente dessa casa, do presidente Pacheco, para saber até que nível ele se ofendeu. Porque o meu raciocínio é muito lógico. Se tudo que for votado não passar, como diz, se não for aprovado 2630, faremos, o Supremo fará, isso está combinado com o Supremo, isso está correto com o Supremo. Então eu concluo dizendo, desarmar o cidadão, de bem, Vossa Excelência já disse como fazer. Agora eu quero saber como desarmar as organizações criminosas. Obrigado, senador Magno Malta. Senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia, os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Em relação, portanto, a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessário uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. E quando o senhor pergunta, não, mas o Congresso exerce o monopólio regulatório. Não, não exerce. Está na Constituição. São 3 poderes. 3 poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 exercem função normativa. Os 3. Está na Constituição. Artigo 2º, artigo 84, artigo 87. Vamos lá, Carlos. Tá bom o som agora? Vamos ver, né, se dá tudo certo agora. Parece que sim. Maravilha. Então, eu mostrei agora um trecho da audiência do Flávio Dino no Senado. Ele foi, mais uma vez, muito bem. Se tornou uma espécie de entretenimento semanal, né? Para quem gosta de política. O que você achou? Por que você acha que a oposição está tão obcecada pelo Flávio Dino? Rapaz, eles acham que o Flávio Dino vai ser o primeiro a ser derrubado, né? Esse é o objetivo deles. Derrubar o Flávio Dino, porque o Flávio Dino efetivamente está atuando através da Polícia Federal no sentido de demonstrar os crimes que foram praticados no 8 de janeiro e todos os fatos que antecederam o 8 de janeiro. Então, para eles precisam ir para cima do Flávio Dino, né, para tentar desmontar essa estrutura que foi organizada
né, e que vem sendo razoavelmente ou bem eficiente no sentido de buscar provas, né, de que aqueles que participaram do 8 de janeiro, né, são pessoas que efetivamente estavam participando de uma tentativa de golpe de Estado, de golpe contra a democracia em nosso país. Muito bem. Nessa fala aí que a gente mostrou do Flávio Dino, em várias outras falas, ele menciona a questão do projeto de lei das fake news. E todo mundo acompanhou muito a discussão desse projeto. Ele foi tirado de pauta. Eu queria saber se você tem alguma informação, deputado, sobre se vai voltar para a pauta, como é que está a negociação e qual a opinião sua sobre esse projeto? Olha, eu acho que é um projeto necessário, né? Um projeto que já teve muita negociação em cima dele, já teve artigos que entraram, artigos que saíram, né? Isso tudo acaba você tendo toda uma... No fim das contas, né? O projeto vai ter pontos que avançaram e pontos que não avançaram tanto. Então, o relator, o Orlando Silva, tem feito um esforço muito grande de buscar garantir que tenha uma maioria, porque o papel do relator é manter a essência do projeto e garantir a maioria para sua aprovação. E para isso ele negocia com os partidos, com as bancadas, com as forças políticas que existem no Congresso e na Câmara em particular. Então, o Orlando tem feito esse trabalho, acho que ele tem feito de forma competente, né? Agora, nós vamos ter que criar as condições também de mostrar à sociedade brasileira a importância desse projeto, né? Na minha opinião, a maioria da sociedade quer esse projeto, mas efetivamente as grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, fazem campanha dioturna em torno disso, né? Agora, está se fazendo também algumas manobras no sentido de esvaziar o projeto. Então, por exemplo, retirar a parte que trata da remuneração do trabalho jornalístico, né, para outro projeto, o que deixaria o projeto das fake news sem o apoio, vamos chamar, das grandes empresas jornalísticas, que esse projeto vem tendo até agora, né? E que deveria também ter de todos, né, que fazem jornalismo, no meu modo de ver, todos que fazem jornalismo, seja investigativo, seja de opinião, né? Como, por exemplo, os blogs. Deveriam, na minha opinião, todos apoiar esse projeto, porque todos vão ganhar, né? E eu acho que a gente vai ter uma dificuldade caso seja feita essa separação, deixando só as fake news no projeto e a parte de remuneração do jornalismo em outro. Então, vamos ver como é que vai andar essa coisa, no sentido de que a gente consiga manter esse projeto de forma a mais íntegra possível e a gente consiga a sua aprovação. Muito bom. Carlos, eu estava até conversando com a professora Maíra, antes de você entrar, sobre a articulação política do governo. Ela mencionou uma entrevista do Arthur Lira, recente, para o Globo, em que ele faz uma observação sobre o governo, sobre a articulação política do governo Lula, que estaria muito ainda usando muito uma técnica que, segundo ele, é antiga, usando os partidos, quando que hoje você tem... E a própria Maíra falou isso também. Eu queria que você falasse um pouco como está a articulação política do governo Lula na Câmara dos Deputados, e quais são os desafios, na sua opinião, e se isso que a professora Maíra falou, que hoje em dia tem uma atomização maior, tem que fazer uma negociação mais individualizada, se isso procede, e o que o governo pode fazer? Olha, a polarização que acontece no país, ela acontece também dentro dos partidos, do chamado centrão. Lógico que o PL esmagadoramente é de direita, o PT e os partidos mais à esquerda são todos fechados com o governo, e você tem esse grande centro, chamado centrão, que tem gente lá que é bolsonarista, tem gente que vota com o governo. Então você pega a bancada do PSD,
O PSD, o partido do Kassab, tem o Grupo Baiano. O Grupo Baiano vota com o governo. Tem o pessoal lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É a maioria bolsonarista. Né? União Brasil, mais ou menos a mesma coisa. Então, existe uma polarização dentro dos partidos também. Né? Então, esse argumento de que os partidos não têm força, aparentemente, parece que tem validade. Porém, os líderes partidários, os dirigentes partidários, com o advento do fundo eleitoral e do fundo partidário, ganharam uma força que antes eles não tinham. Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Câmara, em 2006, se falava muito da força dos governadores, que os governadores teriam influência sobre as bancadas estaduais. Hoje em dia, no meu modo de ver, quem tem a força são os dirigentes dos partidos e os líderes. Então, você pega o PSD do Kassab, ele tem força. Né? Você pega a União Brasil, tem dois lá, é dividido em dois, né? Porque tem o antigo DEM e o antigo partido lá do Bivar, o PSL, né? Eles têm força. Você pega o PP, o Ciro Nogueira, que é o presidente, e o Arthur, que é, na prática, o líder, tem força. Então, é lógico que, aparentemente, tem essa dicotomia, essa polarização, mas se os líderes partidários e líderes de bancada exercerem a sua liderança de fato, então a grande maioria vai votar para um lado ou para o outro lado. Então vai depender muito desse posicionamento dos líderes. Eu não acho que, na verdade, quem quer fazer, não, tem que fazer negociação deputado a deputado. Isso seria uma loucura total, né? Porque, de fato, você teria que negociar com 513 deputados, o que é praticamente impossível para o governo fazer. Cara, como você analisa essa votação dos trechos do saneamento, né, que muita gente considerou uma derrota do governo, a derrubada de trechos de decretos sobre o marco do saneamento, decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico, então muita gente leu na mídia, leu aqui uma derrota do governo. Como você lê essa votação? Olha, eu acho que aí tem vários fatores, né? Primeiro, eu acho que que o governo, ao invés de ter mandado para cá um decreto, aliás, ele promulgou um decreto, ele deveria ter enviado ou na forma de medida provisória ou na forma de projeto de lei esse texto, né? Porque seria muito melhor, teria muito mais diálogo com o Congresso, teria muito mais condições da gente ter uma negociação e ter um avanço, né? Eu acho que aí foi um primeiro momento aí que o governo quis fazer com uma certa pressa e acabou tendo problema, né? Segundo lugar, que muitas vezes se catalisa aqui algum descontentamento momentâneo, né? E agora, por exemplo, a questão são as emendas, né? O governo tem que pagar as emendas e essa conversa toda, que isso às vezes o governo está um pouco atrasado nisso. Isso também catalisa um certo descontentamento. E aí, quem quer mostrar força, que no caso foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira, pautou o projeto, né, com o objetivo de causar um certo desgaste no governo, particularmente na Casa Civil, na articulação política. Então, eu não diria para você que é uma derrota do governo, né, no sentido que a gente entende, mas vamos dizer assim, um problema de escolher o momento de votar o projeto, da forma como foi encaminhado. Eu acho que aí foi mais a gente ter errado um pouco na forma do que propriamente a gente ter tido uma derrota por conta de que tem uma maioria que é contra o governo. Eu acho que não chegamos nessa situação, não. Muito bem. E agora, você tem essa notícia que vai para o Senado agora, né? Esses conjuntos de decretos foram derrubados e agora vai tudo para o Senado. O que acontece agora? Qual é o trâmite que acontece agora? Não, votando no Senado, se o Senado confirmar a posição da Câmara,
automaticamente esses artigos são anulados. Deixam de existir esses artigos do decreto que foram anulados pelo projeto de decreto legislativo. Quer dizer, um decreto legislativo anula um decreto presidencial. Tá bom. Tem outro assunto que eu queria trazer aqui para você comentar, é sobre essa notícia, sobre a aprovação da audiência com Tacla Duran na Câmara. Né? A notícia aqui da Fórum, para desespero de Moro e Dallagnol. A advogada deve detalhar na Comissão de Administração e Serviço Público as denúncias de extorsão contra Moro e Dallagnol no âmbito da Operação Lava Jato. O que você tem para comentar sobre isso, Carlos? Olha, Miguel, esse assunto aí, todo mundo sabe, o Tacla Duran foi um dos primeiros a denunciar os absurdos da Operação Lava Jato, né? Quem quiser conhecer mais aí, tem que ler também o livro agora do Emílio Odebrecht, onde ele conta muitas passagens importantes lá da Operação Lava Jato em relação à empresa dele, né? Então, essa mística da Operação Lava Jato, ela caiu por terra já, né? Alguns jornalistas que ajudaram a construir isso daí tudo, a Rede Globo, enfim, a maioria da grande imprensa que embarcou nisso daí devia estar com vergonha, entendeu? De ver o que foi feito, né? A fraude que foi feita pelo Dallagnol, pelo Sérgio Moro, né? Foi uma verdadeira fraude contra o país e que ajudou a eleger Bolsonaro, né? Foi tudo isso, foi uma construção que começa com eles. Então, eu acho que a maioria hoje das pessoas já entendeu isso, entende? E logicamente, à medida que aparecem novos fatos, são sempre novos fatos que ajudam a comprovar, né, a realidade que foi a fraude da Operação Lava Jato, né? Destruiu várias personalidades políticas, não destruiu o Lula, porque o Lula foi muito forte, né? Mas muitos foram destruídos nesse processo. Destruiu empresas nacionais de engenharia, como a própria Odebrecht, OAS e outras, né? E levou o país a uma crise econômica e a uma crise política, que redundou na eleição do Bolsonaro, que foi um verdadeiro desastre para a democracia no nosso país. Muito bem. Tem alguma previsão? Eu vi aqui, estava examinando a notícia, ainda não tem data marcada. Mas tem alguma previsão de quando isso vai acontecer, essa audiência? Olha, quem tem que pautar aí é a presidência da comissão, né? Que eu não sei dizer a você o que está pensando. Mas eu acho que deve ser breve aí. Eu acho que mais uma semana ou duas deve estar convocado lá na comissão. Muito bem. E, Zaratini, sobre a CPMI do 8 de janeiro, também, que é outro assunto muito forte ainda, né, na sociedade, tem alguma notícia se vai acontecer mesmo? Quando vai acontecer? O que você pode falar para a gente? Olha, os bolsonaristas estavam com uma pressa danada de fazer a CPMI e até agora não indicaram os nomes que vão compor a CPMI, né? É uma vergonha, porque eles deviam estar com pressa de iniciar a CPMI. Até agora não indicaram os nomes, né? E olha só, é interessante uma coisa. Quando a gente vê um processo judicial, tem uma série de formalidades que têm que ser feitas, porque, evidentemente, as pessoas vão sofrer condenações ou não, absolvição. Então, de fato, tem uma série de questões que têm que ser observadas. Numa CPMI, nós vamos fazer uma avaliação política. Então, nós vamos pegar os fatos do 8 de janeiro, o quebra-quebra, a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF. Nós vamos pegar a forma como atuou a Polícia Militar, nós vamos pegar tudo isso, certo? Mas nós vamos pegar os antecedentes disso. Nós vamos começar a buscar lá atrás, sabe? Aqueles atos de 7 de setembro de 2020, 2021, 2022, a incitação ao golpe, a tentativa de envolver militares,
a tentativa de desacreditar as urnas eleitorais, os acampamentos, a ação de vários elementos do governo, como Braga Neto, como o general Heleno, né, como o Ramos, né? Agora apareceram essas duas figuras aí, o tenente-coronel que acompanhava o Bolsonaro, né? Todos esses caras, nós vamos avaliar a ação política deles. Não vamos avaliar só a ação, fazer um processo criminal. Nós vamos discutir política. Como que eles atuaram para que a gente chegasse ao 8 de janeiro. Né? O que eles fizeram, o que eles articularam, o que eles falaram. E aí nós vamos chegar também no chefe da tropa, né? Que é o Jair Bolsonaro. Então nós vamos chegar na política lá no líder desse processo, certo? Queremos saber todos que tiveram envolvidos nisso, porque todos têm a sua dose de responsabilidade. A gente tem uma novidade. Ontem, né, foram divulgados esses novos áudios do Elcio Franco, que era o braço direito do Braga Neto. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Eu vi que está aqui, ó. Está aqui, Gui. Eu coloco então. Ó. Já estamos caminhando para o encerramento. Carlos, só mais um minutinho. Só queria um comentário sobre o vazamento desses áudios do Elcio Franco, que é o coronel também, figura graduada do Exército e do governo Bolsonaro. Foi o número 2 do Ministério da Saúde e assessor especial do Braga Neto na Casa Civil. Né? E nesses áudios, a transcrição está aí na tela, ele menciona um golpe de Estado, né? Uma articulação para um golpe de Estado, são vários áudios. Todo mundo ficou sabendo. Queria saber o que isso muda, o que muda no debate e como isso pode impactar na eventual CPMI. Exatamente. Olha aí, você está vendo todo um diálogo onde está se arquitetando um golpe, né? Está se arquitetando um golpe. O Anderson Torres viajou para a Disneylândia um dia antes do golpe, da tentativa de golpe. Né? A gente tem informações da presença de elementos armados, terroristas. Fizeram aquele ato terrorista na Polícia Federal em dezembro. Derrubaram torres de energia elétrica. Né? Tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Enfim, tem tudo isso. Tá tudo isso. E isso tem ligações que nós vamos constatar quais são com gente que estava no governo. Então, e essas ligações, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar muito perto disso e talvez a gente tenha realmente provas cabais dessas ligações. Maravilha, deputado. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre muito bom conversar com você. Então, sucesso aí na Câmara dos Deputados e até a próxima. Obrigado, Miguel. Estamos na luta aí. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Abraço. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém. Fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop,
Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.